Antes de fundar o Nubank, eu trabalhei num grande banco, né? Por 5 anos. E eu pedi demissão, falando assim, chega, não quero mais fazer isso O que você fazia no grande banco? Eu tocava... Minha última posição lá foi tocando o maior negócio que eles tinham de cartão de crédito, né? Mas antes disso, tinha trabalhado com outras operações, parceria com varejista, tinha tocado negócio de cartão de crédito, de empréstimo pessoal, tinha empréstimo consignado. Antes eu tinha passado pela seguradora. Enfim, e a Lívia também, antes de vir para o Nubank, também trabalhava por 5 anos no mesmo banco, né? Então, assim, a gente tem uma trajetória, tem alguns paralelos aí, né? Mas eu acho que, primeiro, eu acho que se eu tivesse que responder, qual é uma coisa? É a cultura, né? Assim, é que a gente começou o Nubank com alguns princípios ali da nossa cultura que são muito diferentes, né, do que o mercado tinha. Então, a gente começou com uma visão assim, muito inconformada de como as coisas eram, com muita fome, né? Então, assim, quando a gente fala da nossa cultura, desde o nosso propósito, né, que é lutar contra a complexidade, para dar o controle para as pessoas, e os nossos 5 valores, né, eles todos são muito... Quais são os 5 valores, Cris? Então, o primeiro a gente quer que os clientes nos amem fanaticamente. O segundo a gente tem fome e a gente desafia o status quo. O terceiro a gente pensa que nem dono, não como inquilino. O quarto a gente constrói times diversos e fortes, né? E o quinto a gente quer buscar a eficiência inteligente, né? Então, assim, esses 5 pilares, que são a razão de tudo que a gente faz e orientam todas as decisões que a gente toma, levaram a gente na direção de encontrar propostas de valor que endereçavam uma dor do cliente muito grande, né? E aí eu vou juntar com um negócio aqui que você falou também. Gente, não é que eu fiz o meu dever de casa, é que eu realmente consumo o conteúdo de vocês, entendeu? E eu comentei Temos um público qualificado, né, Temos um público público extremamente qualificado. Colocar no Media Kit. Extremamente qualificado. Eu estava falando com o Jag ontem sobre aquele filme Air, né? Sim. Que eu ainda não assisti, tá na minha lista, mas eu vi o teu comentário do Air. Eu vou te passar um link específico. E você Se você não assinou ainda. Gente, e você falou um negócio ali que eu acredito muito. Você falou assim, cara, quem quer mais é que ganha. Quem quer muito é que ganha. E a gente queria muito, entendeu? A gente queria muito mostrar para as pessoas que dava para fazer diferente, entendeu? Que não precisava ser aquela merda, que a gente não precisava aturar aquele serviço horroroso, aqueles produtos ruins, entendeu? Pagar aquele monte de tarifa, sabe? Assim, pagar taxas altíssimas. Burocracia, assim, aquela burocracia toda. Assim, aquilo revoltava a gente num nível, sabe? E a gente queria muito. Então, acho que um pedaço a macro resposta é a cultura, mas eu acho que a outra coisa é a gente queria muito. Li, você quer comentar do que você via de fora? Porque você viu a gente nascendo de fora, né? E do lado de lá, e depois você veio. Sim, eu acho que complementando o que você disse, acho que estando mais de 15 anos aí olhando a indústria, acho que tem 2 escolhas estruturais que vocês fizeram lá no início do Nubank, que criaram uma plataforma diferenciada. A primeira delas foram as escolhas tecnológicas, que eu acho que é um ativo meio por baixo do radar que o Nubank tem, que quando você compara com sistemas legados dos bancos tradicionais, assim, dá uma flexibilidade de criação de produto, uma capacidade de desenvolvimento a baixo custo desproporcionalmente melhor, que nos permite concretizar, né, os sonhos de produto de uma forma tangível. E a marca. Eu acho que foi um trabalho de amor na marca em uma indústria em que o brasileiro médio odeia e tem sentimentos negativos atrelados. A gente hoje tem uma marca que é amada, né? E que os clientes apoiam, os clientes torcem. Vocês estavam falando aí que os resultados saem no blog de fofoca, né? Porque a gente é assunto de paixão. Não é um assunto de lado mais dark, assim, né? De coisas de sentimentos ruins. E eu acho que com isso, com esses 2 ativos que foram plantados lá no início, a gente consegue fazer coisas de maneira desproporcionalmente melhor hoje. Eu lembro quando lançou, quando eu descobri que o Nubank existia, era um negócio meio de exclusividade. Tipo, um amigo meu tinha que me indicar para eu entrar numa lista para eu poder ter um cartão. Olha só. Não era uma coisa simples de entrar num site. Vocês falaram de alguns temas, eu queria aprofundar em alguns deles, ok? Bora. Primeiro, cultura. Tá? Vamos primeiro falar de cultura, depois eu quero falar de branding e depois eu quero falar de atribuição de funções. Por exemplo, você é uma country manager. Perfeito. Então, qual que é a diferença de um country manager ou de um executivo, de um sócio, de um dono de um negócio? Eu queria depois entrar nisso, tá? Entrando primeiro em cultura. Você falou, Cris, que vocês têm algumas coisas, né? Vocês têm 5 valores e um deles tem a ver com desafiar o status quo, não é? E você falou sobre o Air, e eu falei que quem quer mais vence. Sim. E numa passagem do filme, eles falam o seguinte: você vai ser lembrado pelas regras que você quebrou.
Tá? E as coisas que você fez diferente, de fato. Sim. E a gente às vezes quer que a nossa empresa tenha uma cultura de fazer diferente, onde a gente não é diferente. E a cultura, ela tem que ser verdadeira acima de tudo. Então você chegou aqui, você já falou o seguinte: eu vou gravar sem fone, tá bom? Falei, caraca, já quebrou uma regra. Não é que eu gosto, eu queria que você tivesse de fone. Só que, cara, você é assim, entendeu? Eu sou. Você é assim. Então, isso daqui acontece em outras áreas da vida também. Sim. Não é? E já que acontece em outras áreas da vida, você vai fazer coisas diferentes. Quando você vai fazer coisas diferentes, você toma decisões diferentes. E se você toma decisões diferentes, você vai para um lugar onde poucos chegaram. Isso daqui se chama decisão impopular. Você não está tomando decisões populares, não é? Quando você toma decisões impopulares, vocês estão naturalmente trazendo para vocês o quê? Muitas vezes, pessoas que não concordam com o que está sendo feito, muitas críticas são geradas, essas críticas com o tempo viram mentiras e aí a gente precisa responder com trabalho e silêncio. E quando a gente fala sobre cultura, é isso, são decisões únicas que nos tornam únicos. E você elencou esses 5 valores. E o que eu quero te perguntar sobre cultura? Essa cultura, quando ela é estabelecida numa companhia, ela, na sua concepção, ela vem simplesmente da cabeça dos founders. Olha, a cultura é essa. A cultura ela vai sendo lapidada. A cultura é um achismo. A cultura ela é algo que vai trazer mais resultado para a companhia. Então, da onde vem a estruturação da cultura de uma companhia? Ela é pensada ou ela simplesmente acontece? E depois disso, como cultivar a cultura para que todos na organização sejam engolidos pela cultura e não façam com que a cultura vá se perdendo ao longo do tempo? Eu vou deixar ali comentar essa segunda parte de como que a gente mantém, como que a gente vive isso hoje, né? Mas falando lá do começo, eu acho que tem casos e casos, né? Acho que empresas têm histórias de origem diferentes. No nosso caso, a gente não queria ser uma daquelas empresas que 2 anos depois você tem um produto, você tem 100 e tantos funcionários, você fala assim, pô, esse negócio de cultura, né? Esse negócio de cultura, é importante esse negócio de cultura, né? Vamos definir então aqui a nossa cultura. Bicho, a cultura já está lá, entendeu? Então, a gente sabendo disso, no primeiro dia 6 de maio de 2013, primeira reunião que eu, o Ed e o Davi, nós os 3 fundadores que a gente sentou para fazer, no primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto, o assunto era cultura. Qual era a cultura que a gente queria formar? Então, assim, a gente foi muito intencional, sabendo que, quer a gente queira ou não, a cultura ela se forma nos primeiros 3 a 6 meses, pelos primeiros 10 a 15 funcionários que você contrata. Então, se você, como fundador, né, não é intencional sobre isso, se você não traz isso de uma maneira explícita, se você não coloca na mesa o que você quer que seja, né, e você não traz ali mecanismos para reforçar esses pontos da cultura, ela não vai se solidificar da maneira como você gostaria que ela fosse. Ela vai para um outro lugar e aí você vai acordar e ela vai estar lá, né? Então, a gente foi muito intencional em relação a esses 5 valores que eu te passei, o nosso propósito. Mas aconteceu uma coisa ao longo do tempo, que é o seguinte, começou a dar uma dor de barriga no time, porque a gente começou lá na casinha, daqui a pouco a gente foi pro nosso primeiro prédio, depois a gente foi pro outro prédio, depois a gente estava em 5 prédios, aí tinha 10 funcionários, daqui a pouco tinha 50, daqui a pouco tinha 100, daqui a pouco tinha 1000. E aí começou um tal de, mas a gente como a gente vai perder a nossa cultura, a gente tá perdendo a nossa cultura. E aí a gente sofreu um pouco com isso e a gente teve que amadurecer um entendimento do seguinte: tem uma definição meio livro-texto de cultura que é como que as pessoas agem, se comunicam, tomam decisões, né, no dia a dia. Isso é cultura. Legal. Isso vai mudar e mudou. Sim. Porque é óbvio, né, que a gente não age, nem se comunica, nem toma decisão. Hoje, com 8 mil funcionários espalhados em 20 países. 80 milhões de clientes. 80 milhões de clientes, da mesma maneira que a gente tomava quando éramos em 10 na casinha, né? Que estava todo mundo na mesma sala, né? Então, é óbvio que isso vai mudar. Mas o que não pode mudar? Não pode mudar aquilo que eu falei, que são os 5 valores do nosso propósito. Em algum momento, a gente teve que aceitar, entendeu? Encontrar paz no fato de que a maneira como a gente comunica, toma decisão, vai evoluir, mas contanto que isso evolua numa direção que se mantenha alinhado com esses valores que estavam lá no começo, é isso que a gente precisa, é isso que é se manter alinhado e verdadeiro ao que a gente acredita é a nossa cultura.